Senhor presidente, senhores deputados, na verdade eu volto à tribuna, deputado Anibele, que cede o horário da oposição, porque no pequeno expediente eu justamente vim aqui para falar a respeito da decisão do Tribunal de Justiça aqui do Paraná, do TJ, que condenou o governador Richa a devolver os recursos utilizados na sua viagem a Xangai e com a sua parada técnica em Paris de 2 dias, que custou alguns valores ao erário público e, portanto, foi condenado a isso. E aí, o deputado Romanelli não está no plenário, mas o deputado Romanelli certamente iria fazer um questionamento, mas eu fui buscar, senhor presidente e senhores deputados, as condições desta viagem feita pelo governador. A Folha de São Paulo, do dia 13 de outubro de 2015, está aqui. O governador tucano, Beto Richa, estica a viagem a Paris. Está aqui. Essa informação, senhor presidente, que está aqui para os senhores, é que fez com que nós, na sequência, porque isso aqui diz o seguinte: em meio a uma crise financeira que o fez aumentar impostos e congelar investimentos, o governador do Paraná, Beto Richa, PSTB, passou o fim de semana em Paris, hospedado num hotel 5 estrelas às custas do erário. Richa deixou o Paraná na noite de sexta-feira, dia 9, rumo a uma missão internacional para atrair investimentos da China, Rússia e França. A viagem irá durar 13 dias. No roteiro oficial, que começa por Xangai nesta terça-feira, dia 13, a capital francesa aparece só no fim, para a visita a uma fábrica de veículos elétricos. A estadia do final de semana descoberta pela Folha não foi divulgada previamente. O Estado tem atualmente 1 bilhão em dívidas com fornecedores e congelou 1/4 do orçamento para pagar essas despesas. Isso em 2015. Nós estamos falando no início do segundo governo Richa, quando já havia ocorrido, inclusive, todo o processo aqui do 29 de abril. A comitiva oficial é formada por cerca de 10 pessoas, entre empresários e servidores. O objetivo é atrair investimentos para o Estado. Richa e parte da delegação chegaram a Paris no final da manhã de sábado e deixaram a capital apenas na segunda pela manhã. Não houve agenda oficial nesse período. O grupo ficou hospedado no Hotel Napoleão, um estabelecimento 5 estrelas próximo ao Arco do Triunfo e à Avenida Champs-Élysées, uma das regiões mais luxuosas de Paris. A diária por pessoa custa cerca de 250 euros. Richa estava acompanhando a mulher, Fernanda Richa, que é secretária de Desenvolvimento Social, do assessor Eduardo Pimentel Slaviero e do presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento, Adalberto Neto. Os 4 tiveram gastos pagos pelo governo, os demais bancaram toda a sua viagem. Segundo o governo do Estado do Paraná, a parada técnica foi devido à indisponibilidade de voos para a China no final de semana. A Folha perguntou por que o tucano não voou apenas no sábado, ou pegou outro voo para a China no final de semana. A reportagem encontrou 8 trajetos diferentes entre Paris e Xangai nesse intervalo. A assessoria, porém, informou que não havia vagas disponíveis para toda a comitiva. O governo do Paraná argumenta que estas viagens são necessárias para trazer recursos. E aí, na sequência, senhor presidente, e por isso que é bom relembrar, nós fizemos o pedido de informações sobre a escala do governador. No pedido de informações, que nós entendíamos que não era necessário fazer a escala técnica em Paris, nós solicitamos que nos fosse informado quem compôs a comitiva e qual a função de cada membro do poder público, quem são os empresários convidados e que setores representam, qual agenda foi cumprida em cada país e quais os desdobramentos dos contatos realizados, se a missão conseguiu efetivar algum tipo de investimento, até porque nós já tínhamos tido outras missões em períodos anteriores que não trouxeram absolutamente nada. E de acordo com a reportagem publicada na Folha de São Paulo, essa que eu acabei de ler, a comitiva passou o final de semana em Paris, sendo que a reportagem apurou existir 8 voos entre Paris e Xangai. Como consequência desse pedido de informações, senhores deputados, nós esperávamos que fosse aprovado na Assembleia e que nós pudéssemos ter, em 2015, 3 anos atrás, os esclarecimentos. Entretanto, a base governista da Assembleia Legislativa, que apoiava, naquele momento, o governador Carlos Alberto,
rejeitou o pedido de informações no dia 19 de outubro de 2015, por 30 votos contra 10. E por 30 votos contra 10, o requerimento pedido de informações da bancada de oposição não pôde prosperar e até hoje nós não sabemos exatamente quem foi, para onde foi exatamente, o que trouxe de resultado e se trouxe algum resultado. E agora o governador, 3 anos depois, é condenado em segunda instância a devolver os recursos, alguns dizem que já devolveu inclusive, a devolver os recursos. Eu volto a dizer, não é pelo valor em si, é pelo discurso feito durante todo o período. O governador Richa afirmou durante todo o período que ele não precisaria utilizar 2, 3, 10 ou 20 mil reais do Estado na sua viagem, porque ele tem recursos suficientes próprios para fazer esse tipo de viagem, e eu acredito que tenha mesmo. O que é surpreendente é que mesmo tendo esses recursos, deputado Pacheco, quando pode, se apropria de recursos públicos. Isso ficou comprovado agora, o governador terá a oportunidade, é bom que se diga, recorrer e demonstrar que estava correto. Até porque é permitido a todos aqueles que sejam condenados em segundo grau recorrer ao terceiro grau. É permitido recorrer e é por isso que está recorrendo. E a ele é dado o direito de fazê-lo. O que me chama a atenção é que, primeiro, esta casa, há 3 anos atrás, impediu que a população soubesse, pela bancada do governo, porque foi a bancada do governo que rejeitou o pedido, os 30 deputados da base do governo Carlos Alberto Richa, impediu que nós soubéssemos exatamente isso está aqui. Quem foi, para onde foi, o que trouxe de resultado. Esperamos 3 anos. E agora, talvez 3 anos depois, o governador tenha que dizer no STJ quem foi com ele, o que trouxe de efetivo resultado e por que usou recursos públicos para ficar 2 dias num dos hotéis mais luxuosos de Paris com a sua comitiva, ainda que a sua comitiva tenha tido os recursos pagos apenas, e não poderia ser diferente, para membros do governo. Mas serve de lição. Os pedidos de informações que nós fizemos aqui, professor Tercílio, não tem absolutamente nada, como foi dito à época, de buscar desmoralizar, eu lembro que foi esse o termo, e politizar a viagem do governador para trazer desgaste. Se alguém trouxe desgaste ao governador Carlos Alberto, foi ele mesmo. Se alguém usou de forma indevida os recursos, segundo o entendimento do Tribunal de Justiça, já em segundo grau, já em segunda instância, foi ele mesmo. E se alguém tem que dar explicações, é o governador Carlos Alberto. Como eu volto a dizer, o governador Carlos Alberto é candidato ao Senado. Terá uma boa oportunidade de explicar que, assim como não precisou dos 500 mil reais, que segundo o senhor Fanini, foi entregue para comprar seu apartamento do seu filho, Marcelo Richa, é isso que está naquela delação, que precisava ser comprovada, ou não, e se não for comprovada, perde-se o sentido da delação, tem a oportunidade agora também de dizer que esses 1.000 e poucos reais, ou 5 mil, 10 mil, 130 mil reais, não fariam a menor diferença e poderiam ser pagos por ele próprio. E é bom sempre lembrar que a mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer honesto. Não basta o governador fazer o discurso da ética, da transparência e da moral. É preciso que na prática faça exatamente isso. E talvez isso sirva de lição para o governador e para tantas pessoas que gostam tanto de discursar sobre ética, mas na prática muitas vezes são pegos de uma forma totalmente contraditória com aquilo que pregam. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.